sim, tá sendo gravado, viu? Certo. Eu vou dizer boa noite, né? Porque eu não posso dizer boa tarde. O pessoal do Brasil é boa tarde. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada por vocês terem alterado o horário de vocês, porque eu trabalho, só cheguei agorinha mesmo, e eu fiquei muito contente de vocês aceitarem, né, essa condição, então eu agradeço muito, muito mesmo. E quero registrar minha alegria e uma honra para mim estudar a doutrina espírita em grupo. Eu acho isso fantástico, porque cada um, quando lê, cada um pode entender de um jeito, e é bom que a gente mostre, né, a maneira como cada um compreende aquilo, para que não deixe dúvidas, né? Porque a doutrina é muito maravilhosa. Quem é? Deixa eu ver se eu acho aqui. A Ana Carolina lá, que eu recebi o seu e-mail, né? A Mônica, que eu já conhecia, e pronto. E ficou combinado. Eu até comentei com a Mônica que o que vocês estudam, que é aquela apostila, gostei demais. Eu nunca tinha lido. Por que gostei demais? Porque ela foi montada, né? Ela foi formatizada em cima das obras de referências que eu gosto, né? Então vocês estão assim no caminho certo mesmo. Aquelas referências de Kardec e alguns outros livros que tratam também da mediunidade. Então eu montei alguns slides, mas eu fiz questão de trazer informações da apostila, para que vocês não se percam e pensem assim, mas isso não tem no nosso material de estudo. Está ali dentro, certo? Então, a gente, na verdade, vai fazer comentários, e eu não sei o tempo como fica aí, se é possível alguém depois se sentir alguma dúvida e quiser mais um esclarecimento, né, sobre alguma coisa que eu tenha falado, estou à disposição. Maria, minha amiga, bem-vinda, viu? Eu vou fazer uma apresentação sua. Sim. Entendeu? Antes e depois a nossa Riquelme, nossa irmã Riquelme, nossa amiga, vai fazer uma prece inicial. Então, Maria José, desde os 13 anos, é espírita. Com sua mediunidade desarrumada, entrou na Federação Espírita Pernambucana, na cidade de Recife. Dedicou-se aos estudos lá oferecidos e pôde compreender a mediunidade como ferramenta maravilhosa para fazer o bem. 27 anos convivendo e trabalhando no Centro Espírita Peixotinho. Integrou essa casa participando das sessões de passes, reuniões mediúnicas, atendimento fraterno, da coordenação da evangelização, ela participou por 20 anos, da coordenação da mocidade e do reforço escolar, além de dar palestras no Peixotinho e em mais de 14 casas espíritas como convidadas, tudo isso em Recife. Hoje mora na cidade de Porto, Portugal, frequenta a Casa Espírita Caminheiros da Luz, que está fechada desde o ano passado, desde o início da pandemia. Atualmente continua com os seus estudos da doutrina online em dois grupos, e mesmo distante do Brasil, interage com os projetos do Movimento Espírita Brasileiro pelo canal Ed Luz no YouTube, é voluntária pelo projeto Afeto à Distância e pelos Caminhos de Jesus. Também no canal do Facebook Porto de Damasco, na página do Dr. Leandro Machado, do programa de estudos de Amélia Rodrigues. Aqui na Holanda, como convidada a dar palestras online ao Grupo Espírita Carruagem André Luiz de Utrecht. E agora estamos com você, Maria. Sim, desculpa, agora a Riquelme vai dar a prece inicial. Só uma pergunta, Mônica. O som está bom, o meu? Dá para ouvir bem? Pronto, então tá bem. O som tá bom. Falta um minutinho para as 8. Eu não sei se as suas convidadas, Maria, elas vão entrar. Se vocês querem esperar mais um minuto. Não, elas sabem que é horário marcado. Talvez não tem tanta experiência assim para entrar em grupos, né? Mas a sua irmã assim, se elas aparecer, dá para alguém aí permitir? Sim, elas aparecendo, eu deixo elas entrarem, não tem problema.
A Tá sua irmã bem. Socorro vai aparecer, né? Sua irmã? E eu tenho uma companheira minha de mediúnica de muito tempo, é Sônia Tavares, e a outra pessoa é a Zilma Lustosa. Pronto, só são essas. Conheço. Porque eu não queria convidar alguém que não estudasse a mediunidade, só pela presença. Como é um estudo fechado de vocês, só seria importante alguém que compreendesse do que se trata o assunto, não é? E as duas são jurássica mesmo, né? São, eu também sou. De Kelly. Boa noite. Muito bem-vinda, Maria José. Muito obrigada. Então, nesse momento de grande alegria, né, estamos aqui reunidas de vários países, vários lugares, né? Enorme alegria estar recebendo você, Maria José, para compartilhar seus conhecimentos, né? Para compartilhar aprendizagem hoje aqui no Grupo Sim. E com essa alegria que nós vamos elevando o nosso sentimento de gratidão ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai Criador e toda a espiritualidade amiga que está aqui no meu lar, no lar de cada uma de vocês, nos acompanhando, nos guiando, nos intuindo, nos inspirando, né, ao bem. E a eles damos graças, agradecemos e rogamos que eles estejam sempre nos amparando, auxiliando esse nosso processo de edificação, de melhoramento, né, do nosso espírito. E ao Mestre Jesus, pedimos que ele seja conosco agora, nesse momento, hoje, todo sempre. E dessa forma, nós vamos pedindo a permissão para fazer a abertura, né, do nosso encontro hoje, nessa noite de estudos, dessa tarde de estudos, né, na Holanda, em Portugal, no Brasil, né, e em vários outros países. Estamos aqui unidas em pró do Mestre Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Quem vai ficar a apresentar as minhas coisas? Quem ficou responsável? No momento que você quiser, você pode me dizer que eu posso botar o slide. Tá bem. Pronto. Eu fiz uma abertura só para título, não é? E aí, se você puder ir compartilhando, eu vou sinalizando o que a gente pode fazer, né? O comentário. Isso. Então, assim, eu achei muito pertinente esse estudo, porque nós sabemos que esse material de trabalho de vocês, ele classifica bem a mediunidade, os efeitos físicos e os efeitos inteligentes, não é isso? E hoje ficou combinado da gente fazer comentários com os efeitos inteligentes. Então, o grupo de estudo Bezerra de Menezes e o grupo espírita Francisco de Assis, né, que vocês estão reunidos, e eu acho isso fantástico, porque nós estamos sempre querendo aprender. E o fato de querer aprender é com um grande propósito de nos melhorar, porque cada vez que nós vamos conhecendo a nossa natureza espiritual e vamos tendo consciência, compromisso, responsabilidade, nos resta nos melhorar cada vez mais. Isso é muito importante. Então, mesmo aqueles que são espíritas ou só são simpatizantes, têm muita curiosidade de saber esse tema, mediunidade, né? E nesse segundo slide, por favor, Ana, nós buscamos uma definição mais diferente do que está no material de estudo, que é uma definição de mediunidade que está no livro Momentos de Consciência, da Joana de Ângeles, no capítulo 19, onde ela diz que a mediunidade é a faculdade da consciência superior, ou seja, é uma faculdade do espírito imortal, que somos todos nós, né? E ela reveste-se dos órgãos físicos, porque são os órgãos físicos do nosso corpo, ou seja, os órgãos físicos do médium, do medianeiro, quem vão manifestar esses fenômenos, essas informações trazidas pelo mundo
espiritual. Então, isso é muito importante, porque nós vamos partir da premissa que Allan Kardec nos disse, que médium somos todos nós, né? Todo mundo já ouviu falar nisso. Então, todo aquele que sente, num grau menor ou maior, a influência dos espíritos é médium, porque é intermediário do mundo material com o mundo invisível. E já que os espíritos influenciam ordinariamente, né, a todos nós, independentemente do credo, da raça, da posição social ou da idade, podemos dizer que todos nós percebemos e exteriorizamos, de algum modo, essa influência do mundo espiritual. E sendo assim, nós vemos surgir por todo o planeta, todos os processos do planeta, os instrumentos do bem, que estão atentos à influência amorosa de Jesus, né, e de seus emissários, em contraposição à ignorância e ao mal. Então, todos nós temos nossas anteninhas ligadas, independente de sermos espíritas ou não, independente da raça, independente da posição social, independente da idade. E nós vamos recordar um pouco que o cristianismo foi quem abriu as comportas da vida imortal, não é? A dizer que o espírito que a vida é eterna, não é? Que a vida não se restringe aqui, a este momento de existência material. E foi por isso que Jesus, quando convocou os discípulos, ele deu a esses discípulos a virtude e o poder sobre os chamados demônios daquela época. E ele deu também as condições dos discípulos curar as enfermidades e falar novas línguas. Nós vamos nos recordar de Pedro, às portas do templo, quando ele cura um coxo, não é? Demonstrando que não agira sobre a sua vontade, nem sua santidade. Algo fez com que ele pudesse curar aquele coxo. E nós vamos também reportar quando Paulo de Tarso, ele naquele encontro, né, ele foi surpreendido com aquela visão resplandecente do Mestre Jesus, e ele percebe ali, né, na estrada de Damasco, uma visão espetacular. Era uma visão mediúnica que ele estava ali, a ver Jesus. Então, nós vamos ver que o Evangelho está cheio de registros, né, de diversas situações, onde nós vamos perceber a ocorrência das manifestações mediúnicas. E, sendo assim, elas foram analisadas e explicadas por Allan Kardec, que identificou nesses acontecimentos uma profusão de fenômenos físicos e inteligentes, né? E ele fez essas considerações, ele registrou tudo, tanto na Revista Espírita, como nos livros da codificação do Espiritismo. Então, isso é muito importante, a gente estudar as obras, né, que Kardec nos deixou, porque ela fala exatamente de nós, do mundo espiritual, da vida dos espíritos, e nós que somos espíritos. E gosto muito de enfatizar uma coisa que muitas pessoas espíritas, ainda de maneira enganosa, dizem assim: eu tenho um espírito. Nós não temos, nós somos, né? Então, a gente começa a mudar um pouco essa linguagem e a gente sempre se colocar, eu sou espírito, não é? Não, eu tenho um espírito, o fulano tem um espírito. Não, nós somos espíritos. Mas também nós devemos ressaltar que, apesar de todos nós sermos médiuns, nem todos são médiuns ostensivos, né? Porque, segundo o espírito Erasto, esses que não são ostensivos, eles não conseguem suprir a refratariedade da matéria que se opõe ao desenvolvimento da mediunidade. Então, muita gente diz assim, eu não sou médium porque eu não sinto nada. Realmente, há pessoas que não percebem certas coisas, mas que, por não ter uma mediunidade ostensiva, acha-se que não é médium, mas todos somos. Somos medianeiros, porque pelo pensamento nós nos comunicamos com o mundo espiritual. E essa mediunidade, ela tem que surgir naturalmente, com ou sem sintomas, né?
E eu me lembro de uma passagem de Jesus, que está em Marcos, ele diz exatamente, porque a terra em si mesma frutifica primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio da espiga. Ou seja, tudo tem sua fase. Ninguém atropela nada na evolução espiritual. Então, nós começamos devagarinho, ninguém queira forçar nada, porque essas coisas têm que acontecer naturalmente. E nós, mesmo que não tenhamos a mediunidade ostensiva, nós somos medianeiros, então nós podemos usar esta bendita ferramenta para nos ajudar e ajudar aqueles tão necessitados. Isso eu gosto muito de dizer, porque as pessoas acham que só podem ajudar na mediunidade quem realmente trabalha, né, que desenvolve uma educação mediúnica, que desenvolve um trabalho diretamente na mediunidade. E não, todos nós podemos sim socorrer o outro, e a mediunidade é uma das ferramentas a serviço do bem. Então, isso é muito importante. E todo tipo de mediunidade é útil e importante para a edificação do ser humano. Então, todo tipo. Ninguém queira pensar que porque a mediunidade vidente é melhor do que a audiente, ou do que aquela que é intuitiva, ou outra qualquer, não. Todas são úteis e são importantes, né? Porque é uma percepção extrasensorial que nós desenvolvemos, alguns em grau maior, outros em grau menor, mas que nós precisamos saber aproveitá-la em benefício do nosso semelhante, em benefício do bem e da caridade. E é por isso que é importante para todos, e quem já teve a oportunidade, de participar de uma reunião de educação mediúnica, porque tem por finalidade preparar e educar os médiuns, né, para que esse exercício seja com equilíbrio, né, para que suas faculdades medianímicas e mediúnicas estejam em equilíbrio. Então, isso é importante porque ela oferece a mediunidade aos médios ostensivos, a educação mediúnica, aos médios chamados também de sustentação, dialogadores e dirigentes, o devido preparo para dar mais seguranças nestas faculdades. Eu quero fazer só um parente aqui, que as minhas convidadas dizem que não conseguem entrar, porque como tinha 2 links lá, eu acho que estão tentando no que não é. Então, eu não sei bem como fazer isso, mas é assim mesmo. Então, assim, no outro slide, nós vamos perceber o terceiro, se a Ana puder passar, vai falar da mediunidade, né? Se a Ana puder passar aí o terceiro slide. Não. 1, 2, agora o próximo. Sim, esse aí. Esse aí eu tirei do livro de Viana de Carvalho, que eu gosto muito, é o livro Médiuns e Mediunidades. Quem puder depois, eu não sei se tem ele em PDF para pegar pela internet, eu não sei. Mas é muito importante que nós estamos estudando a mediunidade, nós percebemos uma coisa, que a mediunidade, ela surge em qualquer idade, né? Independente da religião, porque nós vemos muito médiuns com a mediunidade bem aflorada, né? No evangelho, no protestante, né? Nos irmãos que são evangélicos, existem muito. Existem também naqueles que nem sequer acreditam em nada, né? E onde quer que se encontre um indivíduo e que ele apresente, ele manifeste essa mediunidade, então aí a presença desse fenômeno é muito importante. E normalmente chamamos atenção porque as pessoas que apresentam a mediunidade ostensiva, né, nós vamos perceber como elas produzem efeitos físicos e intelectuais, ou seja, efeitos físicos porque vão utilizar-se dos órgãos sensoriais do corpo físico, os olhos, os ouvidos, a voz, né?
Então, são os efeitos físicos. E os efeitos inteligentes é exatamente o pensamento, a ideia do espírito comunicante. Então, isso aí é muito importante que a gente perceba que isso é bem diversificado e que isso pode se exteriorizar dia a dia para todos os seres humanos. Então, isso que nós vamos entender é que o médium, investido do espírito de humildade e abnegação, ele será sempre um prestimoso instrumento no socorro àqueles que sofrem, sejam encarnados ou desencarnados. Porque quando nós precisamos fazer o bem, diz o ditado, né, popular, não precisamos olhar a quem, devemos fazer sempre. E com seriedade, disciplina e dedicação, o médium deverá ser o seu fiel tradutor das informações da vida espiritual. Por quê? Porque o grande objetivo da mediunidade, para qualquer um de nós, é o consolo, o esclarecimento e a renovação. Então, nós vamos perceber que quanto melhores as qualidades morais do médium, mais ele vai atrair os bons espíritos. Ao passo que, ao contrário, os médios com maus pendores afastam os bons espíritos. E como é que a gente vê isso? Porque a gente precisa muito, se já estamos dentro da doutrina dos espíritos, já desenvolvemos uma atividade dentro das tarefas mediúnicas, nós precisamos vigiar muito a nós mesmos, o pensamento, a conduta, o verbo, porque a gente sabe que quanto melhor nos apresentemos, ou pelo pensamento, ou pela conduta, ou pela fala, mais nós vamos atrair bons espíritos para que as mensagens sejam positivas e que possa nos ajudar muito a nossa própria edificação. E Emmanuel diz exatamente que é por isso a importância do médium evangelizar-se. Por quê? Porque nós vamos nos entregar às tarefas doutrinárias, não só a mediúnica, mas o atendimento fraterno, nós vamos ver também o passe, aqueles trabalhadores que servem de sustentação para manter uma vibração, né, no ambiente saudável. Então, todos esses que estão em tarefa para socorrer, para promover o bem-estar, principalmente espiritual, aos nossos semelhantes, nós precisamos primeiro nos evangelizar. E é por isso que é muito importante não escorregar, que é comum em qualquer um de nós, no orgulho, na vaidade, porque isso vai nos levar a consequências desastrosas, né? Porque a gente vai ficar meio encantado com as coisas e a gente precisa ver que há muitos equívocos no labor mediúnico, não é? Porque muitas vezes a própria ignorância, a falta de estudo, a falta de conhecimento, ela patrocina muitas e muitas vezes o erro. Então, isso é importante porque o Evangelho nos adverte isso, que nós precisamos orar e vigiar. Jesus disse sempre isso, não é? Então, no outro slide, antes que a gente comece a fazer a classificação da mediunidade, eu tenho aí no outro slide, no próximo, Ana, não, um antes desse, um mais antes, isso. Também ainda de Viana de Carvalho, este contribuidor fantástico mesmo para a mediunidade, ele diz aqui, às vezes, quando do aparecimento da mediunidade, podem surgir distúrbios vários, seja na área orgânica, através dos desequilíbrios e doenças, ou mediante as inquietações emocionais e psiquiátricas,
por debilidade da sua constituição fisiopsicológica. O que ele quis dizer com isso? Não sei se alguém aqui já passou por essa experiência, eu já vivenciei. Quando do surgimento da mediunidade, a gente passa a vivenciar sintomas de desequilíbrios, de doenças, um mal-estar, uma inquietação grande. Isso é comum para quem ainda não tem o conhecimento, que foi no meu caso. Então, assim, e conheço outros companheiros meus espíritas que também tiveram coisa parecida, vivenciaram isso. Ou seja, as pessoas pensavam que fulano era doido, né? Era nessa linguagem, e levavam para o médico. Por quê? Porque falava só, porque, ou muitas vezes fazia alguma comunicação mediúnica e ninguém entendia nada, ou às vezes até um desmaio, ou às vezes até um trejeito no corpo, alguma coisa. E muitas pessoas foram até levadas aos manicômios, quando, na verdade, a gente sabe que há muitos ainda hospícios onde as manifestações mediúnicas são comuns, né? Mas ela atua tanto na área orgânica que o corpo passa realmente a sentir os sintomas de certas doenças, como se tivesse doentes mesmo, né? E quando muitas vezes o tratamento ali é um tratamento espiritual. Então, eu tenho conhecidos meus que tomavam remédios, foram internados, foram acompanhados com psiquiatras, e as pessoas não sabiam que se tratava de uma manifestação mediúnica. Mas, graças a Deus, essas pessoas que eu chamo de companheiros espíritas conheceram a doutrina dos espíritos e começaram a ficar bem melhores dessas coisas e hoje trabalham na tarefa mediúnica. Então, quando ele diz aí, é porque a comunicação, muitas vezes, né, do espírito comunicante, tem que haver uma sintonia grande entre o comunicante e o médium. Por quê? Porque a gente tem que ficar atento na qualidade da mensagem, né? Aí existe muito embuste. E eu me lembro bem que logo que eu comecei o desenvolvimento mediúnico, algumas pessoas determinavam cor de roupa, o ambiente, os acessórios, a posição, a determinar a posição de cadeiras, nada disso importa. O que mais importa é o seu compromisso, a sua disciplina, a seriedade, os bons pensamentos, para quê? E o bom senso, claro, porque ninguém vai estar com qualquer roupa numa reunião de mediunidade. Então, o bom senso sempre é importante em tudo. E para que nós possamos atrair os espíritos que melhor sintonizam com a nossa condição moral. Então, isso é muito importante para todos nós. Então, essa mediunidade, sobre o ponto de vista do fenômeno, é inerente à criatura, a todos nós, né? E vamos começando aqui com o próximo slide, que é quando realmente a gente vai classificar aqui os tipos de médium. E eu chamo a atenção aqui uma coisa, que eu não sei se vocês já leram isso, que a mediunidade, ela faz parte do programa reencarnatório, né? É bom deixar bem claro. Esse negócio de dizer, nessa existência eu não vi com a mediunidade, a manifestação da mediunidade. Não foi preciso isso, porque não houve o compromisso. Mas aqueles que são médios, que desenvolvem a mediunidade, devem saber que faz parte desse programa reencarnatório. Então, assim, é improdutivo alguém forçar o desenvolvimento de uma mediunidade que não foi incorporada ao psiquismo do espírito, né? Ou que ainda se revela muito assim, verde, muito imaturo. Então, a medida da prudência é deixar que essa faculdade mediúnica ela se manifeste espontaneamente. E é preciso também chamar a atenção que o médium ele atente
as suas responsabilidades, né? Então, André Luiz, num dos livros, ele adverte que é preciso controlar as manifestações mediúnicas, reprimindo o quanto possível a respiração ofegante, os gemidos, os gritos, as contorções, os batimentos de mãos e pés, ou seja, e também os gestos violentos. Então, aquele médium mais disciplinado, consciente do seu compromisso, que já integra uma educação mediúnica, ele não precisa manifestar-se de jeito nenhum assim, né? Agora, sabemos que essas coisas são comuns para aquelas pessoas médios que não conhecem o que se passa, não têm conhecimento da doutrina dos espíritos e nem tampouco sobre mediunidade. E é por isso que as manifestações corporais, né, as contorções, ficar com os olhos virados e fazer gemidos ou então até gritos, isso tudo é porque não sabe, a ignorância no sentido de falta de conhecimento. E aí, na apostila de vocês, tem aí tipos de médium, né? Intuição e inspiração, psicofonia, psicografia, audiência e evidência. Então, passamos para o próximo, porque como é um assunto muito vasto, né? Então, a gente vai dando uma corrida aqui, porque eu sei que vocês já vêm acompanhando esses estudos, né? Como vocês fazem regularmente. O médium intuitivo é aquele mais comum entre nós, né? É de natureza extrasensorial, quando uma ideia, uma imagem cruza o cérebro, isso está bem no material de vocês. É de natureza extrasensorial, ou seja, é uma coisa, é uma percepção que vai além dos sentidos, né? E é tão sutil que nem sempre nós percebemos essa intuição. E sabemos que, com o exercício dessa percepção, a intuição ela vai se tornando uma ferramenta muito importante, principalmente na prática mediúnica. E a intuição, ela também acompanha os outros tipos de mediunidade, né? Agora, por isso precisamos entender, né, que a intuição, ela não constitui em si mesma uma faculdade mediúnica específica, mas sim uma forma de a mediunidade se expressar. Então, muitas e muitas vezes, aqueles que trabalham numa reunião mediúnica e conversa com os espíritos comunicantes, são chamados de doutrinadores ou esclarecedores, esses, geralmente, possuem uma intuição bem desenvolvida. O único problema, ou talvez a gente não chame de problema, mas o único assim, cuidado que devemos ter, né, dos médios intuitivos, é fazer a distinção entre os seus próprios pensamentos e os pensamentos do espírito comunicante, né? É preciso entender, porque o médium, muitas vezes, tem razões para crer que o pensamento não foi criado por ele, mas muitas vezes não sente a segurança para afirmar que vem de um espírito, né? Então, ele fica hesitando ali se aquilo que ele está escrevendo ou daquilo que ele vai dizer, se é mesmo, né, fiel àquilo que ele está recebendo como intuição. Isso é muito comum. Eu passo por essas coisas também, porque muitas vezes vem uma coisa na minha cabeça e eu fico pensando, meu Deus, será que sou eu? Ou será que eu estou sendo um canal de intermediação para o pensamento de outrem? E eu fico naquela, relutando aquilo, sou eu ou não sou, sou eu ou não sou, e eu procuro o quê? Me acalmar, fazer um pensamento em oração e pedir que os amigos espirituais que me ajudam nessa tarefa, se eles podem esclarecer melhor. Então, de vez em quando eu me bato nisso, assim, naquela dúvida, não sei se vocês já passaram por isso, de realmente saber se nós estamos falando o nosso pensamento, se aquela ideia é nossa ou não é. Então, é por isso que é importante o estudo sempre, porque como esse tipo de mediunidade é muito comum, qualquer um de nós pode cair no erro, né? Pode muitas vezes não conseguir discernir
o que provém dos espíritos e o que é nosso, nosso pensamento. O outro slide, nós vamos falar do médium psicofônico. O próximo aí, Ana, depois do intuitivo, eu marquei, sim, este aí. O médium psicofônico, não é? É muito comum nas reuniões mediúnicas, é aquele em que o espírito comunicante, né, ele utiliza-se da voz do médium para expressar o que ele deseja. Então, nesse momento, o médium que é esclarecedor ou doutrinador, ele pode ajudar, o anterior, ele pode ajudar com oração, com passe, né? Então, nós vamos perceber que, erroneamente, e eu acredito que vocês já viram isso, as pessoas usam a palavra incorporação. Essa denominação foi adotada devido à impressão provocada pelo comportamento do médium quando ele está em transe mediúnico da psicofonia, né? Então, na verdade, o espírito comunicante, ele assume a personalidade pela fala e pelos gestos, e dá a impressão que esse espírito comunicante, entre aspas, entrou no corpo do médium. E, por isso, eles usaram a palavra incorporação. Mas, na verdade, o que é que acontece? O que acontece é uma expansão ou exteriorização do perispírito do médium, não é? É como se fosse uma expansão do perispírito do médium, né? Isso faz com que o espírito comunicante tenha acesso, através do perispírito, aos centros nervosos que controlam as funções orgânicas do médium. E como, no caso, o médium psicofônico vai atuar na fala, no movimento dos membros e outros mecanismos motores. Então, muitas vezes, quem já teve oportunidade de assistir a uma comunicação mediúnica, né, através da psicofonia, vai perceber, muitas vezes, que o espírito comunicante usa a fala do médium e, muitas vezes, é tão próximo essa atuação no perispírito que ela fala diferente do médium. Vocês já ouviram falar nisso? Por exemplo, o médium tem um timbre de voz e o espírito comunicante tem outro. Não sei se vocês já perceberam isso, né? Ou fala mais grosso, ou fala com gestos próprios, ou fala com um linguajar que não é próprio do médium. Ou pode acontecer também do espírito comunicante utilizar-se da voz do médium, mas a voz ser a do médium, ele permanecer com sua própria voz, sem modificar o timbre da voz. Então, isso também acontece. Então, quando a psicofonia é intensa, o médium, ele pode, sim, absorver as vibrações do comunicante, e se elas forem desequilibradas, o médium pode sofrer junto com ele. Pena que as minhas duas companheiras aí da mediunidade não estão, mas elas sabem disso, que já ocorreram muitas dessas coisas, quando o médium, né, ele absorve tanto as vibrações do comunicante, do espírito comunicante, que mesmo o médium já se afastando, mesmo já tenha acabado, né, essa comunicação, o médium fica com aquela sensação de desconforto ou de desequilíbrio emocional. Por quê? Porque absorveu intensamente as vibrações do espírito comunicante. Então, nessas horas, os espíritos doutrinadores, os trabalhadores doutrinadores, esclarecedores, devem manifestar um passe, uma oração para o médium entrar novamente em harmonia, em equilíbrio. Isso aconteceu muitas e muitas vezes quando nós estávamos no trabalho de desobsessão,
porque no trabalho de desobsessão, os espíritos que são ali trazidos são espíritos endurecidos, revoltados, né? São espíritos que precisam de muita ajuda. Então, muitas vezes, eles não querem, eles ficam zangados, eles demonstram raiva, eles demonstram agressividade, e o médium tem que ter muito esse cuidado para que essas impressões do comunicante não fiquem impregnadas com ele. Mas, se isso acontecer, cabe ao médium, ao trabalhador, né, da mediunidade esclarecedor, perceber aquilo ali e dar o socorro que o médium necessita. Então, vamos para o outro, que é o médium psicógrafo, né? O médium psicógrafo é um antes desse. Sim, é aquele pela escrita, né? Como o próprio nome já diz, as mensagens são transferidas, mas essa psicografia, ela pode ser mecânica, intuitiva ou semi-mecânica. Na mecânica, o espírito comunicante, ele vai atuar diretamente sobre a mão do médium, né? E essa mão, ela se movimenta à revelia do médium, ou seja, involuntariamente. Então, o pensamento do médium comunicante vai atuar diretamente na mão do médium. Então, o médium está ali, ó, trabalhando. A letra pode ser a do médium, mas pode ser uma letra bem diferente, né? Por quê? Porque não está sob o controle do médium. Então, o espírito comunicante vai agir diretamente na mão do médium para poder ele escrever a mensagem que o espírito comunicante quer trazer. Na intuitiva, olha a intuição aí de novo, né? Que a intuição, ela acompanha todos os tipos de mediunidade. Então, na intuitiva, o espírito comunicante, ele não atua sobre a mão do médium, e sim sobre a alma, o espírito, né? O perispírito do medianeiro, e faz com que o médium transmita o pensamento do espírito comunicante através da mão. Então, neste caso, o médium é consciente do que está escrevendo e sabe que aquelas palavras não são suas, são de um espírito comunicante, mas ele tem o controle da mão. O médium tem o controle da mão, né? Ele vai recebendo por intuição, pelo pensamento, aquelas palavras que estão sendo ditas, né? O que ele está entendendo, o pensamento do comunicante, e ele mesmo escreve. Então, este tipo de médium eu presenciei muito nas reuniões de desdobramento e de as reuniões mediúnicas lá do Peixotinho. A gente tinha sempre médios que psicografavam as mensagens, muitas vezes mensagens de harmonização, de esperança, de ânimo, de incentivar os trabalhadores a não desistirem. Então, vinham muitos mensageiros através de médiuns que psicografavam. E na semimecânica, nós vamos ver que aí o médium sente que sua mão é impulsionado contra a sua vontade, mas, ao mesmo tempo, ele tem consciência do que escreve, né? Então, assim, já não é tão comum você perceber tanto isso, um médium psicógrafo que seja semimecânico, ou seja, ele sabe que aquelas palavras não são dele, ele tem consciência, mas ele não tem o controle da mão, por isso que eles classificam isso como semimecânica. E vamos ao próximo, que é o médium audiente. Eu tô a correr assim o assunto, porque para dar tempo, se vocês depois quiserem ou completar ou fazer algum tipo de esclarecimento comigo. Então, nós vamos ver aí o médium audiente. Então, são aqueles que ouvem a voz dos espíritos comunicantes, né? E ele deixa bem claro aí no texto que a voz interior é a percepção mental, é o pensamento, não é? No caso, o efeito inteligente. E a voz exterior é aquela que vai atuar nos órgãos da audição. É o efeito físico. Por quê? Porque vai se utilizar da audição do médium para trazer a mensagem do espírito comunicante. Então, quando adquirem o hábito
de comunicar-se com certos espíritos, muitos médios já reconhecem imediatamente, pelo timbre da voz, os espíritos comunicantes. Muitas vezes isso acontece. Tipo assim, o médio sentir a presença de um espírito que já é conhecido seu, né? Que já é comum essa visita, e dizer assim, fulano, o médio fulano, quando muitas vezes traz o nome, porque o nome não importa, né? E ele diz, está aqui e vai se comunicar, porque o médio já está sentindo, já está sendo preparado para esta comunicação. Então, tem alguns médios que já têm essa percepção mental de que tipo de espírito comunicante já está ali pertinho dele, né? Que já vai ficar ali bem próximo, atuando no seu perispírito. Então, essa faculdade, ela é muito agradável quando o médium escuta espíritos bons, né? Isso é muito bom. Mas quando seja um espírito perturbado, desequilibrado, né? Então, faz ouvir coisas desagradáveis e muitas vezes inconvenientes. Eu escutava muito porque, como eu trabalhava na desobsessão, os espíritos perturbados, sofredores, revoltados, eles não gostavam da nossa interferência. Então, eles diziam até coisas ruins, né? Alguns mais endurecidos, às vezes chegou, logo no início desse meu trabalho, a dizer algum impropério, um palavrão, e foi aí, a partir de então, que o espírito esclarecedor teve que dizer a ele, olha, se for nessa qualidade de linguagem, nós queremos que você saia. Nós vamos pedir que você seja retirado. Que é para educar, ele saber que o ambiente é de paz, de harmonia, que não pode vir daquele jeito. Então, é por isso que os trabalhadores desencarnados das reuniões mediúnicas, aqueles que são os auxiliares, né, do mundo invisível, eles, antes de trazerem realmente o espírito comunicante, mesmo que seja revoltado, eles primeiro fazem assim, como se fosse acalmar, né? Eles fazem uma harmonização para que aquele espírito adentre aquela reunião, mas que não tenha essa força, muitas vezes, essa vibração tão pesada que muitas vezes eles têm, mas que elas sejam mais amenizadas no momento da comunicação. Muitas vezes, e isso é muito importante, é por isso que a gente faz as orações, pedindo, né, no trabalho mediúnico, para que a equipe espiritual que também trabalha naquela tarefa, ela ajude a trazer esses espíritos comunicantes, dando assistência, dando-lhe aquilo que ele necessita para aquela comunicação. É muito importante isso. É por isso que eu sempre digo, a mediunidade é uma ferramenta de caridade, é uma ferramenta do bem. Para saber usá-la, é preciso conhecer, né? E o conhecimento é através do estudo teórico, mas também poder participar do estudo prático, né? Vivenciar aquelas experiências para que a gente possa distinguir, discernir melhor o que é que acontece, muitas vezes, com aquele médium ou com aquele espírito comunicante. E o outro tipo de médium é o médium vidente, que é o próximo aí, Ana. Esse aí, como o nome já diz, é os que vê espírito, né, em estado normal. Eles podem estar acordados e conservar a lembrança do que viram. São os médios que são dotados de dupla vista, né? Quando a gente fala de dupla vista, é que o médium, ele vê com os olhos da alma, não é com os olhos físicos. Os olhos físicos podem estar abertos ou fechados, e o médium vê com os olhos da alma, do espírito, né? Então, ele consegue ver. Mas, atenção, ver em sonho nem sempre quer dizer mediunidade de vidência, tá? Porque nós, quando estamos dormindo, nós passamos por um desdobramento, a emancipação da alma, né? A emancipação da alma é o quê? É o afastamento um pouco do espírito ao corpo, e fica ligado pelo cordão fluídico, e nessa saída, nesse passeio, poderemos ver
poderemos ter encontros, poderemos ter desencontros, né? Então, muitas vezes, também quando voltamos à nossa condição de encarnado, né, que o espírito se liga ao corpo, volta, podemos ter lembranças ou não, porque muita gente diz, eu nem lembro de nada do que eu sonho, e outros não, diz, eu sonhei assim, eu vi assim, e narra com detalhes os acontecimentos que presenciou. Então, aí, muitas vezes, não confundir com os médios sonambúlicos, porque os sonambúlicos, os médios sonambúlicos, eles estão sobre transe profundo e transmitem a comunicação do espírito, né? E nós também devemos ter cuidado que uma pessoa considerada sonâmbula não é propriamente um médium vidente ou audiente no sentido da palavra, porque o sonambulismo já foi explicado que é um desdobramento anímico. Já ouviram falar nisso? Desdobramento anímico é o que popularmente as pessoas chamam de sair do corpo. É um efeito do corpo físico, né? E é nesse caso, ele pode conversar com pessoas e tudo e nem se lembrar de nada. Mas o médium sonâmbulo, ele é passivo. O que diz não vem dele. Então, vejam bem, o sonâmbulo, uma pessoa sonâmbula, ela exprime o seu próprio pensamento. Mas já o médium exprime o pensamento de outrem. Então, nós vamos ver aí no próximo slide, que já está no finzinho aqui, para dar tempo a alguma coisinha a gente conversar. Emmanuel diz que a força medianímica é um dom que a vida outorga a todos nós. Medianímica é a mediunidade e o animismo ao mesmo tempo, porque nós somos ainda encarnados, né? Então, é natural que nós tenhamos uma manifestação anímica do corpo material, né? E não representa, alto lá, isso é uma coisa que eu digo muito a mim mesma, que é para eu me educar, para que eu me discipline melhor. A mediunidade não representa um patrimônio, nem um privilégio de alguém ou de um grupo. Não, né? A mediunidade ostensiva, ela se relaciona com a magnetização dos perispíritos. O perispírito do médium, o perispírito do comunicante. Para que haja essa comunicação, para que haja essa vibração, essa sintonia, né? E uma coisa que Emmanuel diz também é que muitas almas que fracassaram, né, que contraíram sobremaneira, que contrariaram as leis divinas, resgatam sob o peso de severos compromissos e grandes responsabilidades um passado obscuro, delituoso, através da mediunidade. E é por isso que nós dizemos que a mediunidade, ela é um programa reencarnatório. Muitas e muitas vezes, os médiuns, né, os que estão aqui encarnados, os médiuns que apresentam a manifestação mediúnica, abraçaram esse compromisso na programação reencarnatória. E ele diz que muitas e muitas vezes foram almas que fracassaram, que contrariaram as leis de Deus, que para resgatarem esses delitos, essas falhas, abraçaram a mediunidade para se melhorarem e ajudarem o outro. Então, assim, ele diz também que essas criaturas, muitas vezes médiums, né, com a mediunidade ostensiva, foram pessoas que abusaram do poder, da autoridade, da fortuna, da inteligência, e que regressaram à Terra para os trabalhos assistenciais ao próximo, em favor da sua própria redenção. Então, quanto mais nós fizermos benefícios para o nosso semelhante, nós estamos nos beneficiando. Isso aí é fato, certo. E aí, o último slide que eu trouxe, eu não posso esquecer de falar da doutrina sem falar de Jesus. Não dá para não deixá-lo lá de fora. Então, Jesus, né, ele disse essa frase muito importante, o orai e vigiai,
porque nós sabemos que, e quando ele diz assim, quando Jesus, né, recomendou aos seus discípulos, os portadores de mediunidade, curai os enfermos, expulsai os demônios, dai de graça o que de graça recebeste, ele estava exatamente lembrando que qualquer um de nós pode cair no erro, na indolência, na coleta de lucros materiais ou morais, né, em decorrência da prática mediúnica. Então, isso é importante, porque há muito embuste. Eu já presenciei muitas pessoas a fingirem, a simularem comunicações mediúnicas e não estava acontecendo, né, o embuste. E muito mais grave ainda são aquelas que fazem isso visando lucros materiais. Nós sabemos disso, nós sabemos que existem, né? Então, o galardão de quem serve é a alegria de servir. E esse imperativo de Jesus, orai e vigiai, é uma medida preventiva no campo das tentações, né? Então, assim, é por isso que o médium tem que sempre entrar em prece, né? Não somente nas reuniões, nos dias de reuniões de intercâmbio espiritual, não, mas utilizá-las diariamente como uma terapêutica, na manutenção das suas próprias forças energéticas, no seu equilíbrio, na sintonia com os benfeitores espirituais, com o nosso anjo guardião, né, que é o nosso amigo dileto e direto, que está sempre conosco. Então, assim, desde a mediunidade torturada, desequilibrada, até a mediunidade gloriosa, a prece é a abençoada luz, não é? Porque ela nos dá força mental, ela nos auxilia e ela nos ajuda na edificação, na ascensão espiritual. Então, nós precisamos sempre cultivar esse exercício da mediunidade com equilíbrio, com perseverança, com sintonia, com disciplina, com a moral e a disciplina moral e mental também, né? Criar hábitos saudáveis para que nós possamos atrair espíritos mais elevados do que nós, né? Nesse intercâmbio entre as duas esferas da vida maior, que é a do mundo espiritual com o mundo terreno. Então, o equilíbrio, a perseverança, a responsabilidade, a harmonia do próprio médium, né, vai servir de transmissor fiel para a comunicação que vem do mundo espiritual. E nós podemos muito ser felizes sendo médios, trabalhando na mediunidade. Porque quando eu atendia muito no atendimento fraterno, no Peixotinho, que eu percebia que pessoas apresentavam já uma manifestação mediúnica, eles diziam assim, olha, não quero compromisso, não quero trabalhar, eu não gosto dessas coisas. Ou seja, sabia-se que precisava de auxílio, mas, ao mesmo tempo, não estavam dispostos a se ajudarem, a conhecerem aquilo que, entre aspas, era incômodo, né, para elas. Então, nós não estamos aqui para o espírita, para convencer o outro de que o outro tem que entrar e conhecer a doutrina. Não. Como disse Jesus lá em Marcos, o capítulo 4, versículo 28, a terra faz isso. Primeiro a erva, depois a espiga, depois o grão da espiga. Então, assim, é preciso esperar o tempo. Se não for nessa existência, poderá ser em outras, mas tudo vai ser no seu devido tempo. E se você já tem condições e já gosta da doutrina espírita e já tem indícios da manifestação mediúnica, abrace, porque é uma ferramenta fantástica. É maravilhosa trabalhar, servir Jesus através dessa percepção extrasensorial. Então, era isso que eu queria passar muito rápido a vocês, com pouquinhos minutos, né? Acho que passei do tempo, peço desculpas aí, e pode tirar o slide e trazer de novo as pessoas, para que possam realmente
Se tem alguma coisa que deixei dúvida ou algum trecho que não foi bem explicado, por favor. Eu quero aprender sempre com vocês. Muito obrigada pelas suas palavras elucidativas. Muito obrigada, como sempre, generosa. Agora é a hora das perguntas. Quem quiser perguntar diretamente a você, fazer qualquer coisa, ou discutir, né? Tema legal. Fique à vontade. Alguém quer que fale alguma coisinha que não ficou bem claro, ou alguém tem uma própria experiência de que já passou por tal coisa, para a gente só sinalizar aqui? Eu tenho uma pergunta. Sim. Maria, só para você entender, a gente combinou que cada um que tivesse uma pergunta levantaria a mãozinha aqui no vídeo. Que é do próprio... Não sei se você está vendo uma mãozinha aqui minha. Sim, quando eu colocar aqui quando no... você vê uma mãozinha, é porque a pessoa tem uma pergunta. Eu vi, a Marisol e a Cláudia. É porque eu não tinha aberto aqui essa legenda. Pronto, vai logo a Marisol. Diz lá, Marisol. Tá, olha só, eu queria que você repassasse um pouquinho a questão do médico sonambúlico. Para mim não ficou claro isso. Certo. É porque muitas vezes as pessoas assim confundem. Dizem assim, olha, ele está dormindo, às vezes não sabe nem que é médio, né? Então, na verdade, os médios sonambúlicos são os médios, eu não estou falando de uma pessoa sonâmbula. Porque os médios sonambúlicos são aqueles que eles estão num transe profundo e eles são capazes de transmitir a comunicação do espírito que tem. Então, nesse caso, é o próprio espírito do sonâmbulo, o próprio espírito do médium, que nos momentos da emancipação da alma, da saída, vai lá ver, ouve, percebe e traz. E muitas vezes não sabe disso, não lembra nada dessas coisas. Porque é diferente da uma pessoa sonâmbula que não é médium ostensivo. Eu mesmo tive uma sobrinha, ela era assim, 10 anos, 11, por aí, e era sonâmbula. A gente tinha que tirar as chaves da porta de casa, porque andava de olhos abertos, não era de olho fechado, né? Levantava-se que estava a dormir, mas ela não via as pessoas. Ela saía sem perceber que estava dormindo, né? Embora os olhos físicos abertos. Uma pessoa assim, a gente sabe que, segundo as pessoas que sabem cuidar disso, não devem despertá-las, devem conduzi-las de volta ao quarto para que ela, de novo, volte à condição de dormir. Mas, no caso do médium, o médium, principalmente que está trabalhando numa reunião mediúnica, é como se ele estivesse dormindo. Eu já tive essa experiência de uma companheira minha, médium, dormindo. Você via que ela estava dormindo e trouxe uma comunicação. E depois que a comunicação encerrou, ela tinha o hábito de, sabe, acordar, a pessoa que está acordando ali pela primeira vez, de se espreguiçar e tudo, e fazer bocejo. Ela tinha essa parte, e eu não sabia, que ela era médio sonâmbula. Ela saía nesse sentido, porque, na verdade, o médio está ali, o corpo está ali, o corpo. Mas essa emancipação da alma, né? Esse fato de sair para ver, para ouvir, para presenciar acontecimentos, ela, além de não perceber, ela, quando voltava, era como se ela tivesse dormido. Ela não lembra nada, ou seja, ela estava dormindo, ela como médium, dormindo, entende? E ela não tinha consciência do que acontecia. Então, nesse caso, como ele dizia, o médium sonâmbulo, ele é passivo nesse sentido, ele é levado, como se fosse. Já o sonâmbulo não propriamente está recebendo comunicação espiritual. Ele pode estar, por exemplo, uma pessoa foi dormir mais cedo, é sonâmbula, e acordou e ficar assim, sem reconhecer ninguém, nem falar nada, ou falar uma coisa totalmente desconexa, olhar para todo mundo na sala e voltar a dormir. Isso não é mediunidade. Isso é o tal sonambulismo, né? Que também é um pouco, assim, uma exteriorização
da alma, do espírito, mas que não tem nada a ver com a mediunidade. O que nós nos referimos aqui, da mediunidade vidente, é quando a pessoa, além de ser vidente, é sonâmbula. Além de... Olha, se puderes depois ver esse livro, Médiuns e Mediunidades, de Viana de Carvalho, eu vou procurar esse texto melhor para vocês darem uma lida, e posso mandar aí para o e-mail, aquele e-mail que foi a comunicação comigo, para a gente poder esclarecer melhor. É assim, te dá uma praticidade da coisa, porque muitas vezes a gente lê a coisa, mas nem sequer imagina, porque nunca viu isso acontecer, né? Então, nesse sentido, nós sabemos que o sonambulismo é o desdobramento anímico. Anímico. Já o médio sonâmbulo, ele vai fazer a emancipação do espírito, né? Ou seja, ele vai se desligar um pouco do corpo, o corpo está dormindo. E ele vai ou ter encontro, ou vai se comunicar com o espírito que quer se comunicar, ou ele vai ver coisas. Muitas vezes, eles vão para lugares. Ou quando a gente fazia aquela fichinha antes, hoje não é mais assim, o nome daquela pessoa que foi para o atendimento fraterno. Aí a gente pedia para que os médiuns que pudessem se transportar pelos perispíritos visitassem aquela casa, naquele endereço, para poder perceber e trazer alguma coisa daquela situação e a gente fazer um trabalho à distância. É por isso que muitas vezes em atendimentos fraternos, principalmente à distância, eles pedem a morada, o endereço. Já viram isso? É. Porque pode ter algum médium com essa percepção, que mesmo com os olhos fechados, numa condição de até dormindo, possam se transportar para aquele local onde esteja ligado com aquela pessoa. Nem todas as vezes acontece, mas pode acontecer um médium que tenha esse desenvolvimento, essa percepção mais desenvolvida para trazer, olha, estive lá na casa, né? Que às vezes a gente também pede auxílio ao mundo espiritual, que possam visitar a casa de fulano para ver como é que estão. E a gente sabe que somos visitados. Nós somos visitados, né? Independente. Oi. É porque a gente já está passando o horário. Ah, tá bem. São mais de 9 horas. Aí eu não sei com o grupo se querem continuar ou se a gente encerra aqui. Deixa eu ver, tinha outra pessoa que era a Cláudia e a Maria da Silva. Cláudia e a Maria. Não sei. Obrigada, Maria José. Vamos continuar, esclareceu. Gente. Mas eu vou mandar isso para repassar para você, tá bem, Marisol? Então, o pessoal quer continuar. Então, vamos continuar. Obrigada. Tá bem. A Cláudia está apontada aí, sim. Oi, deixa eu me apresentar. Eu sou Cláudia, aqui de Viena, por isso que a Riquelme falou que são vários países. Eu estou aqui na Áustria, né? Mas eu pertenci ao grupo Bezerra de Menezes, o Estúdio Groep Bezerra de Menezes da Holanda, de Haia, né? E então eu estou aqui, eu conheço todo mundo e vim para cá, mas continuo com o grupo, continuo com a Holanda. Tem o meu grupo aqui de Viena, mas eu continuo pertencendo às atividades do grupo aqui do CIMI agora e algumas vezes da Holanda, né? Do Estúdio Groep. Sim. Eu queria saber o seguinte: você falou que no estado sonambúlico a pessoa não se lembra quando ela volta, porque eu tenho um caso, desculpa, eu vou até emendar com alguma coisa. Tem um caso de um grande médium chamado Eurípides Barçanufo. Sim, eu também ia citar isso, sim. E ele justamente, ele ficava no estado sonambúlico e ia resolver, todos pensavam que ele estava dormindo, como se fosse num estado realmente de ausência, né? Sim. E aí ele ia resolver o problema e depois falavam com ele, ele não se movia, como se estivesse realmente dormindo. Sim. E ele voltava e depois que ele resolveu tudo que ele tinha que resolver, às vezes as pressas é ajudar uma pessoa numa casa, né? No caso, tem a história de uma grávida, que ele fez o parto e tal, e todo mundo, cadê? Ele não está falando nem nada. Aí ele voltava e depois, mas ele relembrava, aos poucos ele relembrava o que ele fazia. Justamente, porque existe aquela história, não sei se você já ouviu falar, do médio consciente e o inconsciente.
né? O inconsciente não lembra muita coisa, mas aquele médium que tem uma percepção mais desenvolvida, fica tudo registrado na mente dele. E, aos poucos, aquilo vai chegando, não é? Eu mesmo falava quando a gente também fazia a doutrinação, né? O médium esclarecedor, e ela dizia assim, após a comunicação, olha, eu lembro que era uma história mais ou menos assim, quer dizer, vinha à memória coisas devagarinho, voltando aos poucos. Então, o médium consciente também é de grande responsabilidade, porque ele precisa realmente saber aquilo que está dizendo, né, que ele presenciou, que ele vivenciou alguma coisa. E no caso do Eurípides, realmente ficava dormindo. Os órgãos sensoriais do corpo físico estavam no tônus muscular baixo. Enquanto isso, ele, desprendido a emancipação da alma, ia visitar, ia fazer isso. E existem médios assim. Nós não temos tanto relatos hoje, porque as reuniões mediúnicas, cada vez mais, são mais fechadas, não é para público, não é? Reuniões mediúnicas é para os trabalhadores que estudam, não é? Embora que sabemos que há casas que fazem reuniões mediúnicas, entre aspas, a tal da incorporação, na presença do público, quando a gente sabe que isso não é bom, isso não é recomendado. Então, cada vez mais que hoje existem muitas e muitos estudos, né, da mediunidade espalhado por todo mundo, é restrito, é privado, porque pode acontecer coisas ali, e ali dá mote para o estudo, para o esclarecimento. Então, naquela época mais para trás, era necessário acontecer na presença dos outros, porque as pessoas não acreditavam. Então, as sessões eram abertas nesse sentido, de poder presenciar os fenômenos, né? E cada vez mais a gente sabe, e não precisa ter essa mediunidade ostensiva, né? Temos a mediunidade, mas não precisa ser obrigatoriamente ostensiva para que a gente possa se transportar para um outro lugar. E dependendo da nossa concentração, do nosso poder mental, somos capazes até de ver cenas de a gente ficar assim, sem saber se fomos nós que criamos aquilo, ou se realmente nós vimos com os olhos da alma aquilo. Então, é por isso que a educação mediúnica, ela tem esse objetivo, né? De trazer esse equilíbrio, essa fidelidade, essa segurança que o médium precisa ter, porque deixa em dúvida quem não tem tanta experiência, ou até quem tem. Não vamos poder comparar o Chico Xavier, que tinha múltiplas faculdades mediúnicas, né? E tantos outros médios que registram a nossa história do espiritismo, que, além de ter a materialização, como foi o caso do Peixotinho, e outros onde se transportavam, e quando voltava, sabia que um espírito ou era bom ou não era, tinha estado ali. E só muito depois era que recordava algumas coisas que ficavam registradas no seu subconsciente. Então, é nesse sentido, esse exemplo que você deu de Eurípides Bassanufo, que eu gosto muito, um exemplo assim, de muita dedicação, e fazia isso, como faziam também outros no pensamento ir para tal lugar, porque o corpo está ali, e tem aquele fio que liga, né? Não é a história da ubiquidade, estar em vários lugares ao mesmo tempo. Não é nada disso. É essa capacidade de transporte, né? Por isso que a gente, às vezes, ria... de transporte, né? A gente ria... A gente, quando foi estudar o projeto, Manuel Filomeno de Miranda, né, sobre mediunidade, a gente ria porque o expositor, que era do grupo de Divaldo Franco, ele dizia assim, olha, médio de transporte é para pegar carona. E a gente ria, porque às vezes tinha companheiros na casa que era o caroneiro das pessoas. O médio de transporte, que hoje já nem usa mais tanto essa palavra, é, na verdade, aquele que se desdobra, que se transporta para locais e o seu corpo físico permanece. E é por isso que o esclarecedor não deve tocar no médium quando isso está acontecendo. Porque pode haver o choque das energias. Veja, ele está ali, a gente não deve tocar no médium, né? E a gente saber perceber
Quando aquilo já está voltando, é quando ele já manifesta movimentos. Eu tinha companheiras no meu grupo de mediunidade que ficavam de braço dormente, porque ficavam numa posição por muito tempo ali, enquanto que o espírito, né, ia visitar alguma coisa para depois voltar. E quando voltava, que ela estava em sã consciência como médium, ela se queixava da dormência, porque ficou muito tempo na mesma posição. Quer dizer, nós percebíamos que houve um transporte, que houve um desdobramento naquela situação. E numa reunião de desobsessão, pode ter vários tipos de médium. O audiente, o de psicografia, o só de intuição, o de transporte ou de desdobramento, né? Eu vivencio pouco, porque já tive mais, mas depois que vim morar aqui, diminuiu mais. Desdobramento, porque eu não tenho quem me conduza, quem venha conversar comigo, né? Eu não tenho aqui. Então, acontecem os desdobramentos, geralmente à noite, quando eu estou mais relaxada, quando acontece, eu fico pedindo muito que deixe alguma coisa na minha consciência para eu saber o que houve, né? Pelo menos alguma coisa, não precisa de detalhes, mas pelo menos alguma coisa. E eu todo dia agradeço a Deus isso. Eu sei que é pequenininho isso, é um pouquinho de nada, mas eu sou muito grata por essas coisas acontecerem comigo, porque sei que isso está ligado a uma falha minha lá em outras existências, e que eu abracei isso para poder melhorar ou para trabalhar em favor daqueles que tanto necessita quanto eu, mas principalmente para os outros, né? Então, assim, eu não sei, no caso de vocês, se alguém aqui já teve essa experiência de mediunidade ostensiva, alguém tem aqui? Não, A Riquele, né, tem? Então, muitas vezes sabe como às vezes acontece, né? E quando a gente sente a presença de algum comunicante, a gente já começa a sentir algumas coisas, né? Dependendo de quem seja ele, né? Ou uma coisa boa, ou uma coisa incômoda, uma energia não sei o quê, uma tristeza, uma coisa, e a gente sabe que tem presença pertinho de nós que quer alguma coisa. Fala. Eu gostaria de saber de você, só mais uma coisinha rápida, porque a Maria quer falar, é sobre o médium audiente que ouve a voz interna. Sim. Já aconteceu muitas vezes isso comigo. E eu sempre fico na dúvida se eu estou ficando louca, se é alguém que está falando, se é a minha consciência que está ali, né? Porque, por exemplo, se é meu pai, eu me lembro da voz do meu pai, eu sei como é. Qualquer um sabe a voz do seu pai, da sua mãe, tem no subconsciente. Está gravado. Isso. Está gravado. Sim. Então, e eles faleceram. E teve uma época que vinham, as vozes deles vinham muito nítidas, falando, ó, faz isso, não, vai acontecer isso, cuidado. Então, eu ficava assim, será que eu estou ficando louca? Será que está acontecendo isso? Ou vozes de outras pessoas também. Mas era interna. E uma amiga minha, que é médium, até de transporte, porque ela faz trabalho de cura, ela falou para mim, Cláudia, você tem esse tipo de mediunidade. Mas o que será? Será mesmo? Então, eu fico com medo de ser um animismo, alguma coisa da minha mente. Como é que é para a gente tentar descobrir isso? Como é? Olha, muita gente fica com receio do animismo, mas o animismo acontece. Né? O animismo acontece e você aceite isso. Né? Por quê? Porque nós estamos num corpo anímico, num corpo material. Então, é natural que a gente capte sensações, os próprios órgãos sensoriais nossos denotam isso. Bom, mas quando a gente sabe assim que é nosso, o que não é, essa tal voz interior, eu antes pensava assim, vocês escutam o que eu estou escutando? Eu perguntava às pessoas que estavam perto de mim. Porque se alguém ouvir um barulho, algum ruído, alguma voz, alguma coisa que eu ouvi, aí eu já ficava quieta, graças a Deus, não é nada de mediunidade, é que aconteceu mesmo. Mas quando eu questionava, alguém escuta o que eu estou escutando? Uma voz conhecida minha, que já está aqui, eu fazia as perguntas a mim mesma, será que eu devo dizer? Será que eu devo comentar? Será que é mesmo? Ou sou eu que estou criando isso? Né?
E a gente precisa prestar mais atenção, não é numa coisa, é quando essa coisa se repete muito. E é por isso que a gente recorre à oração, porque nós somos muito auxiliados. Os benfeitores nos esclarecem coisas que a gente fica assim, sem querer acreditar na coisa, sabe? A gente fica assim, não sei se é tão sutil a coisa que a gente às vezes nem percebe, né? Que está sendo ajudado pelos benfeitores espirituais. Então, o que a gente deve dizer? Prestar bem atenção a isso, se detém em ler muito sobre essas coisas para poder tentar se identificar ali, né? E é por isso que são as obras de Kardec, mas tem muitos contribuidores, outros, né? Que vêm enfatizar mais isso, que vêm dar mais exemplos daquilo que a gente possa sentir, e a gente prestar atenção e conversar conosco mesmo. Peraí. Vamos educar o nosso pensamento. Vamos rogar ao alto que aquele amigo espiritual que nos ajuda, se ele possa esclarecer melhor se aquilo foi coisa da minha cabeça, se não foi, porque eu me pego também nisso. É muito difícil. Às vezes eu estou assim, eu faço às vezes um atendimento ou outro via WhatsApp, quando às vezes está muito gente, a pessoa precisa, e eu depois fico a refletir naquela situação que foi dita para mim, e eu fico com aquilo, e eu escuto vozes até que nem conheço, sabe? Rumores, barulhos ruins, né? Vocês tiveram uma convidada aí, Alcione Peixoto, que escuta vozes, que vê, né? Ela tem isso também, e agora ela já me contou outro dia, que nós nos falamos sempre, que agora ela está, quando vai para as reuniões, ela percebe cheiros, coisa que ela disse, que nunca antes tinha percebido. Cheiros mesmo, de aromas bons, mas também de coisas fétidas, e ela sabe que são presenças espirituais. Então, veja como é. A mediunidade, ela vai desenvolvendo, ela vai ficando mais apurada à medida que a gente vai também ficando mais disciplinado, vamos ficando mais atento, né? Então, talvez, Cláudia, isso seja importante para você prestar bem atenção e você desenvolver melhor essa sua faculdade para você ajudar, né? Porque você pode comunicar-se no pensamento. O que é que eles querem de mim? Né? Conversar com o mundo espiritual. Isso é um hábito que a gente deve fazer sempre. E o Divaldo e o Raul Teixeira sempre diziam isso nos encontros. Acostume-se a conversar com os espíritos no pensamento. Né? Do jeito que a gente fala com Jesus, a gente também conversar com ele. O que é que você quer? Onde é que eu posso lhe ajudar? Deixe alguma coisa na minha mente para poder eu entender melhor. Eu quero lhe ajudar. Ou seja, a gente reservar um momento de fazer o atendimento pelo pensamento. Porque nós estamos muito ligados com o mundo espiritual. Nós não temos ideia das criaturas que nos cercam. Sejam conhecidas ou não nossas, né? E quantas vezes pode aproximar-se de nós, como muitas vezes aproximavam-se de mim, espíritos sofredores, e eu passava a sentir aquela angústia, aquela coisa, sabe? E quando chegava a hora da reunião mediúnica, eles se manifestavam ali e diziam que quando sabiam que já iam ser levados para uma reunião mediúnica, eles são preparados, muitas vezes até vão levados, não vão sozinhos, vão levados por um espírito assistencial para ficar mais perto do médium que ele vai se comunicar, para ajustar a vibração, ficar mais fácil a comunicação. E é por isso, como eu fazia nas segundas à noite, no domingo de tarde eu já começava a sentir alguma coisa que eu não sabia o que era. Passava o resto do dia da segunda com uma coisa que eu não sabia o que era. Ou podia ser uma angústia, ou podia ser uma agressividade que não era minha, ou alguma coisa. E quando chegava à noite, na própria segunda, eu sabia. Então, isso aconteceu tanto que quando eu sabia que isso estava me acontecendo, eu dizia, isso é um puxão de orelha para mim, que eu tenho que ficar em sintonia, em prece, para ajudar esses, e não ficar absorvendo essas coisas. Então eu aprendi, na educação mediúnica, a conversar no pensamento com esses espíritos sofredores. A gente tem que usar esse pensamento como uma ferramenta fantástica. Mas isso são fases que acontecem comigo. Por exemplo, o cheiro eu tenho. O cheiro eu sempre tive, desde pequena, de cheiro.
Agora, essa foi justamente eu desenvolvi isso no grupo Bezerra de Menezes, de Haia, que eu comecei a desenvolver a mediunidade até de incorporação, e comecei, mas depois eu resolvi cortar, eu me limitei, aí eu parei com isso. Uma vez eu me lembro de Divaldo, uma vez eu me lembro, a gente ia conversar com o Divaldo, ele esclareceu umas coisas que não eram em grupo, mas assim, nos bastidores, ele dizia assim, olha, médios e ioiô. Muitas vezes somos médio e ioiô. Por quê? Uma época a gente está com a mediunidade bem aflorada, outra época parece que a gente está tapado. Não sente nada, não sente nada, ela desapareceu. Então, esses flashes, né, a gente deve prestar atenção. Mas o pensamento e a disciplina e o estudo nos ajudam muito para que aquilo volte, para que aquilo seja favorável, para que aquilo seja utilizado de forma benéfica para os que precisam. Pensa nisso, pensa nisso. Você se dedicar mais um bocadinho assim, no pensamento, não precisa forçar nada. Vai conversando devagarinho, quando vai fazer tua prece para dormir. Diz assim, olha, se eu tiver condições de num encontro espiritual, agora que meu corpo vai repousar, não é? E algum precisar, ou do meu pensamento, ou de alguma percepção que eu tenha no meu corpo físico, que eu possa ajudar de alguma forma, mas me ajudem também para que isso possa se manifestar. Então, a gente tem que dizer tanto isso, nós que trabalhamos na mediunidade, para que a gente não se negue nunca a pedir ajuda, né? Uhum. E a gente não tenha medo de nada, encare tudo isso como uma coisa boa, maravilhosa, né? E do jeito que a gente, às vezes, tem os nossos deslizes, as nossas vacilações, eles também têm. Então, a gente precisa acolhê-los compreendendo, porque nós também passamos por isso, né? Quantos espíritos que querem se comunicar e não podem? Como disse o espírito Erasto, porque ainda não existe a refratariedade da matéria para se aproximar. Então, muitas vezes está o médium, está o espírito comunicante. Eu vou simular uma situação para vocês entenderem. Vamos supor que seja um filho, certo? Um filho que já está desencarnado, aí tem uma mãe perto que quer saber do médium, e um terceiro espírito que é o auxiliar, ou seja, o filho não tem condições de se aproximar do médium, tá? Não tem ainda condição. O que é que faz? O espírito auxiliar, que está sempre assistencial, capta o que ele quer dizer e é ele quem vai comunicar-se com o médium no pensamento. Então, muitas vezes, eles ditam, eles não podem. Ah, meu pai não pode mandar mensagem. Mas, se é desejo grande do pai mandar alguma mensagem, ele pode utilizar-se de outros para chegar até nós, não é? Pode acontecer isso. Quantas vezes não aconteciam naqueles romances de André Luiz a dizer que precisava de uma figura, de uma mãe, para poder trazer uma emoção, tocar, né, nas fímbrias da alma de um filho revoltado, ou de um marido, alguma coisa, para que ele possa ser trabalhado e possa se comunicar. Muitas vezes são trazidos espíritos de grande valor afetivo para poder comover o outro, para poder ajudar como diz, na reflexão do outro. Então, a Divina Providência, ela se utiliza de tudo que for possível para ajudar, principalmente na comunicação. E cabe a nós, médios, que estamos encarnados, nós facilitarmos com a nossa moralidade. Porque muitas vezes um espírito quer uma mensagem grandiosa, mas não consegue. Por quê? Porque esse intérprete não está bom, não tá fiel àquilo que é preciso vir de mensagem. Então, é por isso que Emmanuel diz muito a gente, né, nos livros, que a gente precisa da disciplina, da perseverança, da humildade, do estudo, não é? Não é só a leitura, é o estudo. E eu acho bom que seja em grupo, porque cada um pode entender de um jeito, e aí vamos esclarecer como é que isso aqui é,
como não é. A literatura espírita nos oferece uma gama de informações importantes, e enquanto acontece essa coisa da pandemia, nós ainda não podemos presencialmente, mas nós não estamos isentos de trabalhar. Nós precisamos trabalhar diariamente, não é? Através, ó. Olha, gente, coisa rica isso aqui. Porque quantos espíritos com delitos que reencarnaram sem a condição mental, que não vão poder ajudar nesse sentido. E nós estamos em perfeita percepção mental. Então, nós temos que usar essa ferramenta. Tá certo? Eu sei muito que obrigada. Já está bem no prazo, desculpa mais uma vez. É porque o assunto é muito grande e a gente faz corrida. Tem uma Maria, muito obrigada. Né? Agora é Maria. A pergunta a Maria da Silva. Maria da Silva. Mas eu já respondi. Maria, obrigada. Socorro entrou agora. É agora que eu vi. Maria, muito obrigada. Maravilhoso, adorei. Mas eu já respondeu tudo também. É porque é uma coisa assim... Já respondeu o que eu queria saber. O que eu queria dizer a vocês, né, agora no encerramento, é dizer assim, eu não sou médio. Não pense não, nós somos médios, tá? A gente pode não ser médio ostensivo, que se manifesta, mas nós somos médios, porque somos medianeiros entre um mundo e o outro, tá? O que a gente pode fazer? É utilizar, conhecer bem essa ferramenta, o pensamento, né? E a gente trabalhar isso em favor de alguém, fazer a caridade no pensamento. Se o meu dia é muito atribulado com coisas, com pessoas, e tem muitas pessoas que nos pedem ajuda, uma oração, uma coisa, outra, mas a gente também reservar uns minutinhos para aqueles que estão no mundo desencarnado. Quantos parentes nossos não estão em situação difícil lá no mundo espiritual? Não sabemos. Quantos espíritos sofredores, revoltados, né, que estão precisando da nossa prece. Então, nós sabemos disso, então o que é que a gente tem que fazer? Que Deus, nas orações antes de dormir, que Deus nos ajude agora, enquanto nós vamos repousar o corpo, para que a gente possa até trabalhar em favor de alguém. Vamos pedir isso todo dia. Nós vamos fazer tanto isso que de manhã cedo a gente acorda, olha, vendo o passarinho cantar, pode crer, né? Maria, muito obrigada, viu? A gente combinou com Maria da Silva uma leitura final, que existe uma dinâmica. Todo estudo da gente tem um estudo e uma dinâmica final. Que está realmente orientado pela nossa apostila, né? Pelo curso que a gente está dando a continuidade. Aí eu deixo na mão de Maria da Silva, e a prece final seria para você fazer, Maria Moraes. Maria Moraes. Maria da Silva vai falar agora. Tá bem. Ela vai, né, agora? Tem uma leitura e depois aí ela... Entendeu? Você faz a prece final, por favor? Tá bom, Maria Moraes? Sim. Muita Maria. Muita Maria, né? É. Então, vamos lá. A leitura, o passe, do livro Missionários da Luz, capítulo 19, página 332, 333. Na esfera carnal, a boa vontade sincera, em muitos casos, pode suprir essa ou aquela deficiência, o que significa em virtude da assistência prestada pelos benfeitores de nossos círculos de ação ao servidor humano, ainda incompleto no terreno das qualidades desejáveis. Todos, com maior ou menor intensidade, poderão prestar concurso fraterno neste sentido. Vejam bem, né? Todos, em maior ou menor intensidade, poderão prestar concurso fraterno, fazer a caridade, fazer o bem. Ninguém vem aqui de mão vazia, nós temos sempre alguma coisa para oferecer. A prece está nas suas mãos, Maria. Tá certo. Antes da prece, agradecer a todos, agradecer principalmente você, Maria, que se disponibilizou mais de 1h30 ajudando. Eu que agradeço, muito obrigada por tudo. Desculpa aí ter sido tão corrido, porque o assunto é muito vasto. Tem muito questionamento, eu tenho certeza. Mas eu quero que vocês se sintam animados sempre,
com o estudo, com o que a doutrina oferece. Porque é trazer Jesus de novo, né? É o Cristo redivivo. Então, isso é muito importante para a nossa vida, para a gente ter uma qualidade de vida, né? Eu vou disponibilizar o seu WhatsApp para as meninas, se elas quiserem estar em contato com você e perguntar alguma coisa, tá bom? E eu vou trazer para quem? Foi para a Marisol? Ou foi para a Cláudia, sobre o sonambulismo? Eu mando e vocês distribuem, tá certo? Que aí eu só tenho o e-mail da Mônica e da Ana Carolina, que foi quem fizeram contato comigo. Mas deixa aí, a Mônica vai dar o meu número. Tá bom. Pronto. Tá bom. Aparece agora. Então, agradecemos mais uma vez a Jesus, esse grande emissário divino, que nos abriu as portas para dizer que nós somos espíritos imortais, que a verdadeira vida é a vida espiritual. E é por isso que nós precisamos conhecer todas essas informações do mundo espiritual, para que nós também possamos nos conhecer. E, acima de qualquer tudo, trabalhar no bem. Trabalhar no bem, porque na seara de Jesus há vaga para todos. É preciso boa vontade. Quando Jesus disse, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. É preciso que tenhamos boa vontade. Nós somos convidados todos os dias e Jesus nos aguarda para que nós sejamos os semeadores de esperança, os semeadores do bem, os semeadores da mensagem cristã. Que Deus nos ajude, que os espíritos benfeitores de cada um nos estimule cada vez mais a lutar, a caminhar para a frente e para o alto, com amor, desejosos de que todos os nossos irmãos que ainda vivem nas sombras possam alcançar a luz. Um grande abraço para todos vocês, que Jesus os abençoe, a vocês, aos seus familiares, aos lares de vocês, que recebam a harmonia e a vibração do amor de Jesus para cada um. Muito obrigada. Que assim seja. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês. Muito obrigada, Maria. Muito obrigada. Muito obrigada, viu, Maria? Futuramente, nós iremos convidar você para mais um trabalho futuramente. É porque, como eu disse a Mônica, o tema grande a gente